Boa noite, minhas irmãs. Vamos tentar mais uma vez? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Isso, que a graça e a paz de Jesus esteja reinando no meu, no seu coração, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. E nós sabemos que essa graça que imunda o nosso ser, essa graça que imunda o nosso coração, e como a palavra do Senhor declara para nós: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque sabemos que é melhor estarmos um dia na casa do Senhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade, da adoração a outros deuses. E sabemos que o nosso Deus, ele se faz presente aqui, e ele faz transformar toda a nossa tristeza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, em alegria. E eu tenho certeza que nessa noite o seu coração vai sair daqui diferente de como você entrou, porque aonde a presença do Senhor, aí sim a plenitude de alegria, a liberdade no Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor menciona que o povo no passado, para adorar o Senhor, tinha um ritual que eles faziam que era muito bom e que nós fazemos todos os dias, de purificação. Então eu peço que nesse momento você esteja fechando os seus olhos, esteja orando a Deus, pedindo a Deus que esteja conduzindo aí o seu coração ao caminho do Senhor. Porque a palavra do Senhor menciona: aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, e o que for ligado na terra também será ligado nos céus. E o Evangelho de 1 João, no capítulo 1, verso 9, fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Convido você a se colocar sobre os seus pés, fechar os seus olhos, ou se de repente você quiser colocar de joelhos na presença do Senhor, fique à vontade, mas que você faça uma oração de confissão a Deus de pecados, colocando o seu coração diante do Senhor e pedindo a Ele que te purifique, que venha com o fogo do Espírito Santo queimar toda imundície, tudo aquilo que não é do Senhor, para que você consiga louvar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento nessa noite. Senhor Deus, nessa hora, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja, Deus, sendo com os nossos corações, com as nossas emoções. Sabemos, ó Deus, que todos nós passamos por dias difíceis, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos ama, nos restaura, nos resgata. Peço a Deus que o Senhor venha nessa hora estar sendo com o coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, que escolheu esse lugar para adorar o Teu nome, bendizer ao Senhor. Peço que o Senhor venha com as Tuas águas purificadoras, purificar o nosso coração, tirar de nós tudo aquilo que impede nós de adorarmos ao Senhor. E nós sabemos que a única coisa que atrapalha a nossa adoração a Ti é o pecado. Vem, Senhor Deus, com o Teu sangue sobre a nossa mente, purificar a nossa mente de todo o pecado, purificar a nossa mente de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que o Senhor leve, ó Deus, os nossos pensamentos cativos a Ti. Seja, Senhor Deus, com o nosso louvor, que o Senhor receba como aroma suave nessa noite. Que o Senhor seja com cada voz, ó Deus, com cada nota que for tocada aqui. Que o Senhor, ó Pai, esteja tocando também os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. A palavra do Senhor fala também em Salmo 24, a partir do verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam, porque Ele fundou sobre os mares e os firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem há de estar no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória.
Aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, eu convido você a cantar Vem, esta é a hora da adoração. Que você adore ao Senhor com as suas palmas, que você adore ao Senhor com todo ânimo e força do seu coração e do seu ser. Aleluias. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, adore com a palma, vamos lá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior será. Toda língua confessará, declara a igreja. Toda língua confessará. Aleluia. Adore ao Senhor. Ele é santo, Ele é digno. Pá, 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 vamos lá. Olha o ritmo. Isso. Vamos lá, adora ao Senhor. Glória a Deus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. O tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, para adorar.
assim como estás, vem para adorar, vem, assim como estás, vem. Você pode aplaudir ao Senhor, para Ele, isso mesmo, glória ao nome do Senhor Jesus. A partir desse momento, do próximo louvor, você vai ter a oportunidade de consagrar ao Senhor seu dízimo, a sua oferta, os seus bens, o seu coração, declarando a beleza do Senhor, declarando aquilo que Ele é. Então nesse momento você vai declarar a beleza do nosso Deus para a gente. Que você tenha essa oportunidade, que o seu coração com toda alegria venha expressar diante do Senhor. Que você seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Que você seja grato ao Senhor com a sua vida, com o seu coração, com aquilo que Ele tem te dado de melhor. Declare a beleza do Senhor. Porque Ele é lindo. E um dia Ele virá buscar a sua igreja. Toda honra, toda glória ao Senhor. Declare. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Ele é belo, Ele é lindo, Ele é formoso, majestoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Deus a quem servimos. Adore. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Declara, igreja. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Aleluia. Jesus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala, aleluia, mostra tua beleza, quero ver tua face. Ele é lindo, Ele é exaltado entre as nações, no seu coração, na sua vida. Obrigado, Senhor, pela tua beleza em nós, através de nós. Flui, Espírito Santo de Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero, declare,
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Jesus, Jesus. Ele é lindo, lindo, lindo. Aleluias. Jesus, Jesus. Esse é o Jesus que adoramos. Aleluias. Toda beleza consiste em Ti, Senhor. Pai, nesse momento nós queremos Te agradecer, porque a Sua beleza, Senhor Deus, também está em nós, porque somos criados à imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus único. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença maravilhosa, real no nosso meio. Obrigado, Deus, porque podemos Te sentir através dos louvores, podemos sentir o Senhor através da vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor veio à terra 100% homem, 100% Deus. A Sua morte nos trouxe vida e nós somos gratos nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmã que consagrou o Senhor com alegria, pureza de coração ao Senhor, consagraram ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida. Pai, eu oro por aqueles que estão precisando que portas de trabalho sejam abertas, porque de repente tem alguém que fala assim, mas pastor, eu não estou trabalhando, mas que o Senhor abra essa porta, que você tanto precisa, meu irmão e a minha irmã. Ó Deus, que nunca falte o alimento físico sobre a sua casa, mas muito, muito mais o alimento espiritual para as vossas almas, porque sabemos que sem Deus, eu não sou nada, sou totalmente dependente de Deus, mas Deus sem a minha presença, a minha pessoa, Ele continua sendo Deus, lindo, adorado, exaltado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor está, ó Deus, ministrando ao nosso coração nessa noite. Como nós falamos, ó Deus, no começo, do Senhor é a terra e tudo que nele há, as plenitudes, os montes, e principalmente a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós estaremos com o Senhor e nós vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa glória, a coroa que veio sobre nós. Um dia nós estaremos diante do Senhor e tudo aquilo que veio sobre a nossa vida aqui nessa terra, nós vamos lançar as nossas coroas diante do Senhor, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração, não a nós, mas ao Senhor. Convém, Senhor Deus, que nós possamos diminuir a cada dia, a cada instante, para que o Senhor venha crescer e aparecer no nosso meio. Mas nós cantamos nessa terra, Pai, nós cantamos aqui nessa noite, vamos declarar que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena Te seguir, vale a pena, Senhor Deus, passarmos por todas as adversidades, porque um dia vamos morar contigo, e aonde não haverá choro, dor, tristeza, ansiedades, desesperos, aonde teremos só a Sua face. Vai valer a pena, Senhor, que nós possamos declarar nesse momento essa verdade para o Senhor. Vamos cantar nesse momento? Vai valer a pena? Que você faça essa oração se você souber. Se você não souber, vai ter que ser projetada a letra aqui. Mas que você tente acompanhar, sabendo que tudo aquilo que nós estamos passando aqui um dia vai ficar no passado, vai ficar na memória e na lembrança. E que legado você tem deixado? Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei, me sustenta em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito
que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustenta em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena seguir a Jesus, vale a pena obedecer a Jesus, vale a pena pagar o alto preço, vivenciando tudo aquilo que Ele tem para nós. Sabemos, ó Deus, que os dias não têm sido fáceis, mas com o Senhor vale a pena. Para que outros possam viver o Evangelho de Jesus, vale a pena morrer. Pode acender a luz, meus irmãos. Para que outros venham a ter vida. Você pode assentar, queridos. Sabemos que a nossa vida nessa terra ela é muito rápida. Tudo passa muito rápido. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E um dia Ele virá nos buscar. Um dia Ele virá buscar a sua igreja, os santos lavados e remidos no sangue de Jesus. E um dia, quando Ele nos chamar, Ele vai perguntar a cada um de nós: filho, filha, o que você tem aí nas suas mãos? O que você preparou? O que você construiu? O que você fez com tudo aquilo que eu te dei na terra? Os seus dons, os seus talentos, a sua voz, o seu corpo físico. Porque sabemos que muitas vezes eu e você, a gente dá valor a tantas coisas supérfluas, tantas coisas passageiras, que a traça vai comer, que a ferrugem vai corroer. Mas o dia que o Senhor Deus nos chamar, todas as conquistas irão ficar aqui. Todo desespero, toda ansiedade, toda gana, mas vale a pena servir a Jesus. E saiba que a regra para o Senhor Jesus é necessário morrer para que tenha vida. Então, de repente, tem algumas coisas aqui nessa noite que você está precisando de entregar ao Senhor. E eu não sei o que você precisa entregar ao Senhor nessa noite, o que você precisa oferecer para que venha morrer. Mas antes da mensagem, eu quero orar pela sua vida. Antes das crianças irem para a sala, eu quero orar pela sua vida, para que você entenda a importância de abrirmos mão de nós mesmos, para que outros sejam alcançados e salvos pelo maravilhoso nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. As criancinhas, por favor, junta a mãozinha, todas as crianças aí, ó, junta a mãozinha, põe na boquinha, que aí você vai lembrar de ficar quietinho. Todo mundo aí, ó,
Os pequititinhos aí, junta a mãozinha assim com o pastor, põe na boquinha que não tem erro. Isso. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor o nosso coração, nosso coraçãozinho. Sabemos que o Senhor é um Deus tão grande, mas que habita dentro de coração, que às vezes nós achamos pequenos. Mas o nosso coração é do tamanho do Senhor. De repente, ó Deus, alguns irmãos e irmãs estão aqui com tantas preocupações, tantas lutas internas e externas, que o Senhor faça o nosso coração se aquietar diante do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sentir a Tua direção, que o Senhor me use com poder e graça para transmitir o Teu recado a cada coração. Seja, Pai, com as professoras que estarão ali com as nossas crianças, ministrando ao coração delas. Ó Deus, que elas venham aprender algo novo, direcionado do Teu coração para elas, e que a Tua igreja, nessa noite, venha também aprender algo novo. Que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça e apareça nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Criancinhas, vocês esperam mais um pouquinho aí, tá bom? Eu acredito que tem uma pessoinha aí, né? Vai ser apresentada hoje, papai e mamãe? Vamos apresentar hoje? É porque eu sei de uma história que as criancinhas desse casal gostam de igreja. Apresenta aqui. Isso aí, glória a Deus. Conversei com a irmã Débora, né? Que graças a Deus, que privilégio, né? De ter muitos pastores para poder cuidar. Mas é um prazer apresentar a nossa pequena Maria hoje, né? Então esse é um momento especial onde eu vou convidar toda a família para vir à frente, por favor, né? Toda a família da Maria que está aqui nessa noite, que vem à frente. Todo mundo. Até as crianças da família podem vir. Isso, que eu sei que essa família é abençoada, né? Glória a Deus, é próspera. Se vocês quiserem sentar, vocês podem sentar. Aliás, já pode sentar, né? Passa por aqui. Isso. Chega mais, gente. Eu acho melhor ficar embaixo, que é muita gente, né? Deixa eu descer. Esse negócio não vai dar certo. Eu acho que a minha bateria foi até embora. Minha bateria até assustou aqui a bateria. Deixa eu dar um jeito aqui, irmãos. Espera aí. Espera aí, irmãos. Você pode carregar, Marquinhos? Descarregou? A salinha tá fechada ainda. Tá aberta, pai. Mas, Elisa, me ajuda. Elisa, me ajuda. Eu vou fechar, quer ver? A salinha tá fechada por enquanto. Tá fechada para balanço. Isso, gente. Que família linda, abençoada. Vamos tirar a foto aqui. Chega pra cá pra você sair na foto também, gente. Isso. São os avós? Isso, gente. Vem pra cá. Isso. Vamos tirar a foto primeiro. Isso. Olha aí, gente. Olha. Que isso, hein? Caprichou, hein? Isso. Ali, ó. Vai pra lá, mamãe. Isso. Eu apareço no cantinho aqui, ó. Tô aqui perto do vovô aqui, ó. Maria, vamos lá. Isso, gente. Glória a Deus. Isso, vamos lá. Agora é hora, né? Ih, meu pai. Segura aqui pra mim, vô. Isso. Será que eu lembro? Me ajuda aqui, pai. Deixa eu virar o braço, porque o outro braço meu é melhor. Maria. O pastor pegou você lá na sua casa. Pronto. Pronto, Maria. Pronto, Maria. Agora a gente vai dar uma volta. Microfone de novo. Isso. Igreja, olha aqui, olha. Maria, vambora, Maria, que senão você vai chorar. Você gosta disso aqui, né, Maria? Ó, o Mateus, quando eu apresentei, ele chorou. Mas aqui só tem gente bonita nessa igreja. Olha ali, ó. Olha que tanto de gente bonita, olha lá. Olha lá, gente, só tem gente bonita nessa igreja.
um tanto de vovô, um tanto de vovó, titio, titia. Ali, olha ali, gente. Olha aqui a Maria, que coisa mais fofa de Jesus. Olha lá, ó. Olha lá os tios lá, um monte de tio abençoado, de tias, olha. Maria, a gente já deu uma volta na igreja, a gente já deu um rolê na igreja. Agora, a gente vai junto com a família aqui apresentar você. Você já está apresentado ao Senhor. Mas assim, vamos consagrar mais uma vez a vida da Maria, que é uma vencedora, é uma campeã do Senhor, amém? Porque a gente sabe de tantas e tantas sementes, ela foi a semente fecunda, é a semente que ganhou, então a parte da fecundação ela já venceu, né? Os avós que estão presentes aí, todos orgulhosos, né? Que Deus abençoe cada um, vovô, vovó, os tios que estão, os primos. E nesse momento nós vamos orar. Igreja, coloque sobre os seus pés que nós vamos orar sobre a vida da Maria. Mas a palavra do Senhor fala um texto bem conhecido, que eu creio que todos conhecem, fala assim: ensina ao Senhor, ensina a criança o caminho em que deve andar. Andando com a criança, e quando se tornar experiente, nunca irá se desviar desse caminho. Então essa é a palavra para os pais, né, para toda a família aqui. Vamos orar então? Eu acho que você já não está gostando, tem espinho aqui, né, Maria? Vamos lá. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós consagramos a Ti a vida da pequena Maria, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dela com toda sorte de bênção, dando, Senhor Deus, a ela força, graça e sabedoria. Obrigado, Senhor Deus, por esse chorinho forte que ela está aqui chorando junto com o pastor. Mas sabemos, ó Deus, que muito chorinho virá ainda, mas o Senhor vai dar muita vitória, muita alegria a Maria, em nome de Jesus. Peço, ó Deus, ao Senhor que quando ela se tornar, ó Deus, uma moça linda que vai se tornar, ó Pai, o Senhor coloque um homem segundo o seu coração para a vida dela, porque nós oramos desde já e consagramos, ó Deus, que nenhum mal venha sobre ela, nenhuma praga. Proteja, Senhor Deus, a sua mente, proteja o coraçãozinho dela, dê ao pai, ao papai, à mamãe sabedoria, Senhor Deus, na condução, ó Pai, da vida da pequena Maria, que já é grande diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da pequena Maria? Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu devolver aqui. Agora você gostou disso aqui, né? Vai gostar de microfone também? Vai ser missionária do Senhor? Ou quem sabe uma pastora, já pensou? Olha, uma cantora, tanta coisa boa. Brincadeira, fica calma. Crianças, por favor. Isso aí, Maria. Quer voltar pro meu colo, Maria? Vou levar você para casa. Gente, as crianças, cadê as crianças? Por favor, podem estar acompanhando ali a tia Patrícia. Auxiliares que de repente puderem ajudar ali a Patrícia, por favor, esteja lá para ajudar ela. Eu não sei como é que está essa questão aí, mas alguma irmã se puder ir lá ajudar. Isso, a Patrícia agradece, que hoje tem bastante crianças lá. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ô Maria, fica assim não assusta não, é tudo de casa, é tudo gente boa aqui, Maria. E vamos lá. Glória a Deus, que bênção, né? Adorar o Senhor, cultuar o Senhor, apresentar a Maria. Ela é a primeira criança que nós estamos apresentando aqui, desde quando a gente chegou, glória a Deus, né? Eu creio que vai ser a primeira de muitas crianças que nós vamos apresentar ao Senhor aqui na nossa igreja, né? Sabemos que é isso que o Senhor Deus deseja. Queridos, nós não temos o costume, de repente tem algum visitante que ainda não tem o conhecimento, mas só trazendo conhecimento aos visitantes, nós não batizamos a criança, né? Quando é pequititinha. Nós apresentamos a criança ao Senhor e quando ela tiver maior, tiver condições, né, de entender, né, discernir o bem do mal, nós batizamos, né? Então, nós seguimos aquilo que Jesus nos orienta, né? Jesus, quando passou pelas águas, ele já era adulto, ele já tinha aproximadamente 30 anos, e ele passou pelas águas, em seguida foi levado ao deserto. Então a gente sabe que o batismo, né, é algo, né, sério. Então nós entendemos dessa forma, seguimos aquilo que o Senhor Deus orienta. Então, quando é pequenininho a gente apresenta ao Senhor, já é do Senhor, e quando tornar, né, adulta, consciente ou adolescente, né, já tenha condições
de discernir. Amém? Vamos lá. Hoje eu convido você a estudar com a gente, a mergulhar na palavra do Senhor. O texto lá em Neemias, no capítulo 2. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia. E quero agradecer, aos nossos visitantes nessa noite, os parentes, São seus pais, irmão Tom? Isso, qual o nome deles? Delson e Edna. Isso, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. A Maísa e a Iris, não é isso? Falei certo? Ives. Ive. Amém. Deu certo. E a irmã Senhora que está ali do lado da irmã Adriana, não é isso? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmão Jaime, irmão Delpina, Osmar que está ali com a gente, Deus abençoe. E o que a gente fala para os nossos visitantes? Vamos no 3, irmãos, vamos lá para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome. Essa igreja ama vocês. Voltem sempre, se possível, fiquem com a gente. Aplauda o Senhor Jesus pela vida deles. Aleluia! Glória a Deus. Isso aí, olha. Aos nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Vocês escolheram o melhor lugar para estarem. Amém? Acredito que eu mencionei todos os visitantes aqui. Vamos lá. Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor fala o seguinte. Mês de Nissan. Todos acharam, irmãos? De repente eu estou apressado aqui. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca tinha eu estado triste na presença dele. Por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Senhor Jesus, que o Senhor aplique essa porção ao nosso coração. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Hoje, meu irmão e minha irmã, o que nós vamos trabalhar com a igreja, aquilo que Deus trouxe para o meu coração e trazendo para o coração dos irmãos, buscando uma vida espiritual saudável. Sabemos que hoje muitas pessoas buscam estar saudáveis, não é isso? Se preocupa com uma boa alimentação, não é isso? Atividade física é necessário, bons livros, estudo, bons filmes, bons ensinamentos, não é isso que todos nós procuramos e buscamos essa estabilidade, né? Não, pastor, está tudo tranquilo. A gente pergunta a alguns irmãos: irmão, está tudo bem? Não, pastor, está tudo em paz, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, não. Então quer dizer que a pessoa ali está 100% estável, né? Amém? Tudo tranquilo? Às vezes sim, às vezes não. Porque muitas vezes o nosso coração está sangrando e a gente coloca um belo sorriso no rosto e fala assim: está tudo bem. Já aconteceu isso com você? Você está num desespero, você está num sufoco, você não sabe o que você vai fazer da sua vida, mas você bota, está tudo bem. Porque você não quer render assunto com as pessoas, você não quer preocupar as pessoas, você não quer que as pessoas sejam intrometidas, dar direito às pessoas de entrarem na sua vida. Não são vários fatores que passam na sua mente? O pastor não está certo? É mais ou menos isso? Sim. Porque você pensa assim: está todo mundo tão corrido, tão atarefado, ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Mas sabe, querido, que muitas pessoas que estão do seu lado se preocupam com você e o problema dela se torna o seu problema também. Estamos vivendo numa geração tão corrida, tão acelerada e pós-pandemia, ou ainda caminhando na pandemia. O que acontece com a maioria de nós? Estamos preocupados com o nosso umbigo. Se está tudo bem comigo, se está tudo bem com a minha casa, se está tudo estável, o resto, não importa não. Cada um cuida do seu. Tinha uma música aí, que não é música de Jesus, mas falava assim: cada um no seu quadrado. Você sabe, né? Vocês já escutaram essa música, né, gente? Mas cada um no seu quadrado. Mas não é assim que o Senhor Deus quer da gente.
O Senhor Deus quer que eu me preocupe com o outro. O Senhor Deus quer que eu ame ao outro. Porque o Senhor Deus comece, nos resumo dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Mas eu pergunto para você nessa noite, como está o seu amor próprio? Não responde para mim, por favor. Como está o seu amor próprio? Como está o seu investimento nas suas emoções, no seu coração? Porque eu só vou poder oferecer aquilo que o meu coração está cheio. Se eu estou cheio de amor, eu vou transbordar? Você vai caminhar assim, vai tombando para um lado e para o outro. Ó, amor. Não, que pessoa amável. Que pessoa que tem o fruto do Espírito Santo de Deus, a amabilidade. E voltando para o cenário do rei Artaxerxes, junto com o copeiro Neemias, o copeiro ele tinha uma função muito linda. É como se fosse o nosso diácono, ou diaconisa que vem servir água para o pastor. Ele traz o negócio de primeira aqui para mim. Ele só não precisa provar antes, que eu tenho certeza que a água já é de primeira. Mas o copeiro, na época, o que ele fazia com o suco de uva do rei, o vinho do rei? Ele pegava e dava uma golada, esperava aproximadamente uns 15 a 30 minutos. Se o copeiro não morria, era servido as frutas, as comidas, não é assim? Neemias era fundamental no palácio do rei. Neemias, naquele momento, o texto menciona que ele nunca se apresentou diante do rei com a cara triste, emburrada. Mas Neemias sempre estava com a bandeja assim, sorrindo para o Senhor. E ele falava assim: rei, já está tudo pronto, você pode pegar. Imagine que tem alguma coisa aqui, tá? Usa a imaginação. Está aqui. Coma, rei. Já pode saborear. E o texto revela para nós que naquele instante ele estava triste. O rei, como conhecia os seus funcionários, falou assim: você não está com problema físico, você não está doente, o problema seu é do que mesmo, gente? Coração, isso aí. Se o problema estava no coração, o rei tinha intimidade com Neemias. Que gostoso, não é? Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente pode falar assim: irmã Lourdes, você está triste hoje. O que está acontecendo com a senhora? Tá não, pastor, estou bem. Não, você está. Tô não. Sim, olha que você está. Aí espreme a irmã Lourdes. Pastor, a Beta, nunca vi. Depois de crescido está me dando tanto trabalho. Brincadeira, que a irmã Beta é bênção. Mas muitas vezes, você conhece tanto a pessoa que você bate o olho nela, você já sabe se ela está bem ou não. A minha esposa, ela me conhece. Quem é casado aí sabe quando o outro não está bom, não é assim? Você sabe assim: fulano não está bem hoje, Você sente. Por mais que a pessoa tenta despistar, você percebe que ela não está legal. Você tem um amigo mais chegado que o seu irmão, você fala assim: esse irmão não está bem hoje não. Igual hoje mesmo pela manhã, eu conheço as minhas ovelhas, e hoje faltou uma ovelha que eu falei assim: esse menino não falta, gente, eu não tenho errado com ele. Eu falei assim, liguei e falei assim: esse menino, cadê você? Você está bem? Está com saúde? A coluna está bem? Ele, tá, pastor, tudo bem. Beleza, alguns até pescaram aí. Tá tudo bem, pastor, então tá bom. Então deixa eu orar para você e tchau. Sabe? Porque a gente conhece as pessoas que estão próximas da gente. Não é assim? O rei, ele tinha total certeza de que ele não estava bem. Se ele não estava bem, tinha algo errado com o seu coração. E para isso, queridos, você sabe que você é composto de 3 situações, de 3 estruturas. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês estejam conservados irrepreensíveis na vida do nosso Jesus. Irmã Beda, pode levar lá para a mamãe, por favor? Isso. Essa sandália é difícil de calçar, melhor levar sem. Isso. Vai lá, meu filho, depois a gente conversa. Viu, pregador? Domingo que vem você prega aqui. Deus abençoe. Beijo, Mateus. Esse é meu filho, tá, irmãos? Por isso que eu tenho intimidade assim. Então, o que acontece? Crianças são bênção, Mas às vezes tirar o foco aqui. Está tudo bem com vocês, irmãos? Volta para cá. Não deixa nada tirar sua atenção, não. Eu estava falando que você é composto de 3 estruturas. Primeira estrutura: corpo, alma e
Corpo, alma e espírito. Isso aí. Quem acertou está de parabéns. Você é composto de corpo, alma e espírito. Esse corpo um dia vai voltar para o pó. A sua alma vai prestar contas a Deus. Ou vai estar no céu com o Senhor, ou vai estar no inferno, com as pessoas que fazem companhia, que o diabo não tem anjo. Tem as companhias dele lá. Anjo, esse nome é digno aos que estão no céu, amém? A gente vai assim, o diabo e seus anjos. Eu prefiro falar que ele não tem. Ele tem os ajudantes dele lá. Mas aí a gente tem um espírito que volta para o Senhor. Entendendo essa composição, nós sabemos que a nossa alma, que nós entendemos que é a sede da nossa emoção, ela passa por várias situações. Ela passa por várias estabilidades ou instabilidade. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas situações que deixam a sua alma instável. O que deixa a sua alma instável, nós vamos falar a respeito disso hoje. E algo que eu quero falar a respeito das nossas emoções está relacionada às opressões, às depressões, às síndromes que sentimos nos dias de hoje, de ansiedades, de pânico, as depressões que sobreveio. Eu já passei por um quadro assim, um quadro depressivo, sei que não é bom. Alguns irmãos já devem ter passado por isso, que às vezes é necessário tomar um remedinho para abaixar, e tem gente que é a base de remédio, um remédio para rir, outro para chorar, outro para dormir, outro para acordar. Eu não sei a sua realidade, mas em nome de Jesus, você está vivendo isso, que Deus te liberte aos poucos, mas obedeça ao seu médico, tá bom? Não seja inconsequente não, se Deus mandou tomar os remedinhos, toma direitinho. Mas entenda, queridos, que a depressão ela é feita e gerada através do seu organismo físico. A falta de alguns minerais, de algumas substâncias pode ocasionar depressão, certo? Claro. Então se tem uma baixa hormonal, principalmente as mulheres que vão para a menopausa, os homens para a andropausa, pode dar um desconforto, um descontrole neles lá, que tem que procurar um médico. Eu esqueci até a profissão do homem, do médico, que cuida de hormônio, endocrinologista, esse aí, corre nele. Se você está assim, não quero tomar banho, não quero fazer mais nada além de preguiça, não quero ver ninguém, meu filho, você pode dar um jeito, tem um desequilíbrio aí. Mas também existe questão das emoções. As suas emoções estão canalizadas, e se alguém te feriu, alguém te machucou, em algum momento da sua vida, o que o diabo faz com esse sentimento, com essa sensação na sua e na minha alma? Ele pega e potencializa, igual o microfone. Se eu tiro o microfone, você não consegue, né, ouvir mais baixinho. Mas quando eu coloco o microfone, como é que fica diferente, né? O diabo faz isso com a tua vida. Quando alguém menciona que você é incompetente, que você é burro, que você não vai dar em nada, quando alguém bate em você ou toca em você das formas indevidas, o que o diabo faz? Ele aumenta isso. Aumentando essa sensação, o que acontece? É realmente eu sou incompetente. É realmente eu não vou dar em nada. É realmente eu sou um incapaz. E o que vai acontecer com as suas emoções? Você vai falar assim, não, comigo não tem jeito. Eu nasci para sofrer. Eu não nasci para ser feliz. Pastor, eu já casei 1, 2, 3, 10 vezes e até agora não dei certo com ninguém. Não, eu nasci para isso mesmo. Não, você não nasceu para isso não. Você nasceu para ser feliz e para alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para você. Porque o profeta Isaías, em Isaías, no capítulo 1, verso 19 e 20, fala que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra aqui. Existem teólogos e pregadores que falam que é na Nova Jerusalém. Não, mas é aqui, eu estou aqui. Então eu preciso me alimentar bem, eu preciso me vestir bem, eu tenho as minhas necessidades, e principalmente as necessidades da sua alma, de aceitação. Todo mundo gosta de ser aceito, não é, irmão? Quem não gosta de ser aceito, aí me fala, que eu vou orar para você agora. E o que é aceitação? É você chegar no ambiente e a pessoa te receber com um sorriso, com um abraço verdadeiro, e falar assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Não é gostoso? Agora é tão ruim quando você chega num lugar e a pessoa faz cara de nojo para você. Eu falo que às vezes a gente aprende muito, né, na questão do comércio, ajudando a Patrícia ali de vez em quando, a gente já chega, a gente já sorri, a gente já fala com a pessoa, oferece uma água, trata a pessoa no colo, né? Mas existem algumas empresas que tratam aquela pessoa que foi comprar como se tivesse obrigação de ir na sua loja comprar. Aí o vendedor já começa assim. Você dá bom dia pro vendedor, ele...
Você pergunta alguma coisa, não sabe o preço, corre para lá e para cá e não... Você fala assim, gente, você não sente segurança na loja? O que você faz? Você volta nela? Eu não volto. O que eu posso fazer no máximo é dar uma dica para o gerente. Fulano, melhor aí, porque senão você vai perder cliente. Os nossos ciclos de amizade. Se você não cuidar das suas amizades, o que vai acontecer com elas? Você vai perder. Se você não cuidar da tua família, o que vai acontecer? Você vai perder a sua família. Sabe? E o mais gostoso desse texto que eu olho é que o rei conhecia Neemias e o rei confiava plenamente em Neemias. Eu pergunto para você nessa noite, você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que se falar alguma coisa com você, fica com você, ou no outro dia, a rede do zap, da língua, está todo mundo sabendo? Difícil, né? Estamos vivendo em dias que hoje está cada vez mais difícil achar pessoas que são confiáveis. Existem situações que destroem a sua alma. Acabou o namoro. Não quero mais saber de você. Terminou o noivado. Aí o que a pessoa faz? Chora. Vai morrer do coração. Mas beleza, um dia de choro basta. No outro dia você já levanta. Você sacode a poeira, coloca as suas emoções em dia e fala assim, Senhor, o Senhor não tira nada bom da gente que não dê algo melhor. Quem perdeu foi quem? Foi. Ah, o marido me abandonou. Você vai chorar, você vai sofrer. Lógico que você vai, mas levanta. Sacode a poeira, a vida continua. Não é saudável você ficar chorando 1, 2, 3, 4, 5 dias, 1 ano, pela pessoa que te abandonou. Não! A tua alma tem que sair desse lugar. A tua alma tem que sair do lugar de doença. Porque uma alma doente, o que ela vai fazer com você? Ela vai te azedar e vai azedar todo mundo em volta. O grande problema é que isso tem acontecido nos dias de hoje. Uma laranja contaminada, ela contamina toda a sacola, né? Assim na geladeira, de vez em quando a gente compra, coloca lá, quando vê, uma que estava com defeitinho, ela começa a ficar tudo verde em volta. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Dá uma dó, né? Aí eu corto no meio que está estragado e aproveito o resto, que hoje não pode jogar nada fora, né, irmãos? Pode não. Mas, querido, no campo das emoções, lixos emocionais têm que ser jogados aonde? Você sabe. Lixo emocional eu jogo no lixo. Pronto. Pastor, o senhor está falando isso, então eu vou ter que jogar muita gente fora? Não, deixa que Deus tira. Deixa que o Senhor faz a faxina. Ele é especialista em fazer faxinas emocionais. Existem pessoas que estão na nossa vida somente para sugar aquilo que a gente tem. Isso causa muito cansaço. Causa muita tristeza. Entenda, queridos, que quando alguém morre, ela precisa ser o quê? Sepultada, né? Isso só quem já perdeu um parente sabe disso. Eu já perdi, você já perdeu. Mas, querido, a gente tem que entender que Neemias estava passando por uma situação, falou assim, rei, como que eu vou estar feliz sendo que os meus pais, os meus tios, os meus parentes foram mortos? Não tem como. E ele declarou, ele abriu a boca, se humilhou diante do rei e revelou o que estava no coração dele. E Deus foi mudando a história, amém? E ele pode mudar a sua história. O luto, ele dura um certo tempo. Tem pessoas que demoram mais, 1 mês e tudo. Mas se chegar 6 meses de luto, querido, você tem que ligar um sinal de alerta. Porque tem algo que está errado. Eu falo que a minha mãe faleceu em 2002. No momento do impacto da dor, do luto, eu não tive tempo para poder chorar a morte da minha mãe, porque eu estava correndo atrás das coisas. Mas quando se passaram 2, 3 dias que eu fui sim sentir aquele peso. Mas eu sei que o Senhor Deus me tirou dali e falou assim, não, Jade, você tem que continuar vivendo. Você tem pessoas que precisam de você. Você tem a sua vida para continuar. O ciclo acabou. Pegue as coisas boas que a mamãe deixou, traga para a memória e segue a tua vida. Então eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Fechar um ciclo para que se nasça outro. E é necessário eu e você fazermos isso sempre, porque o Senhor está sempre renovando. Você crê nisso? É tão incrível que a sua célula, que você está aqui sentado, até sentado, tem célula sua se renovando. E a promessa do Senhor não se renova sobre a sua vida? Você pode ter certeza que já deve ter uns cabelos soltos aí, você não precisa passar a mão, mas já deve ter uns cabelos seus aí que já soltaram já na sua cabeça. Você pediu para ele soltar? Não, você está até chorando, mas Deus está caindo tudo. Não,
O meu então, eu nem choro mais por eles, porque eu sou jovem, meu cabelo está nascendo. Então se o seu não está, pela fé, né? Mas enfim, amém, isso aí, glória a Deus. Então, queridos, o ser humano funciona da seguinte forma. Vem um problema muitas vezes, algumas características do ser humano, ele relaxa quando vem um problema. Mas quando passa um tempo, vem bug, que as pessoas falam. Fulano está bugado. Vem assim aquela sensação. As sensações do primeiro instante, de repente, deixa a gente forte. Não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou superar. Mas depois, quando vai abaixando a poeira, você... dia, céu, azar, o que eu estou fazendo nessa terra? Mas sabe que Deus não quer que a sua alma fique assim. Muitos não aguentam e perecem. Muitos não aguentam e param. Muitas pessoas estão tão com as suas almas instáveis que às 6 da manhã ela está sorrindo, ao meio-dia ela já está batendo nas pessoas, quando é 3 da tarde ela já está rindo de novo, e quando é à noite ninguém consegue chegar perto. Difícil, né? Tem gente que chama a psicologia, dá o nome de bipolar. Ou então eu falo assim, a pessoa ela é instável, você nunca sabe a hora que você pode conversar com ela. Será que ela está boa de conversar hoje? Aí você dá uma batidinha assim, você está podendo conversar hoje? Né? As mulheres têm um período que elas ficam insuportáveis, elas ficam difíceis. Elas ficam difíceis, não é, irmãs? Vocês sabem disso. Vocês querem matar um gato, um cachorro e assassinar o marido e pôr na bolsa. Mas eu sei que vocês não fazem isso porque vocês são tementes ao Senhor. Né? É o chamado período da TPM. Tem umas que se estende pelo mês todo, mas a gente ora por você, irmã, para que você seja liberta. Brincadeira, irmãs. Os homens também. Às vezes os homens estão insuportáveis, chatos, enjoados, né? Nada tá bom, não é? Mas só ele sabe que ele está vivendo, só você sabe que você está vivendo. Às vezes a pessoa passa por um amigo, ou então passa por mim, e o pastor cumprimenta aqui na igreja, e lá na rua eu não consigo às vezes ver e cumprimentar o irmão fala assim, nunca mais volto naquela igreja, o pastor nem me viu. Peraí, gente, se a pessoa não te viu, chama ela. Ô, fulano! Tem uns irmãos abençoados que quando eu não vejo, me buzina. Às vezes eu nem vejo. Querida, é isso aí. É você ter uma estabilidade emocional para que nada te abale. Para que nada venha tirar o seu foco. E avançando aqui, eu quero falar para você que existe uma vacina para mim, para você, um antídoto bíblico. Romanos 8, 28, que fala assim, sabendo que Deus age em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu. Tudo coopera para a tua vida. Tudo. Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, as coisas estão cooperando, as coisas estão acontecendo. De repente, não na velocidade que você quer, no ritmo que você quer, mas elas estão andando e Deus está trabalhando a favor da tua vida, da tua família, dos seus negócios. O que eu e você não podemos fazer é ficar parados mediante as nossas dores, mas entender, tudo coopera. Até as coisas mais indesejáveis na sua vida estão colaborando. Pessoas que adoecem emocionalmente, gera falta de estabilidade. Existe um tipo de pessoa que não se ama. Já viu pessoas que não se respeitam? Eu chego assim para a Nayane e falo assim, Nayane, você pode fazer isso e isso para mim? A Nayane, sim, pastor. Aí eu peço outra coisa no outro dia, Nayane, você pode fazer de novo isso para mim? Sim. Aí no outro dia eu vou e pergunto de novo, você pode fazer? Sim. Ela sempre pode, ela sempre está disponível. Mas e o restante da vida dela? Muitas vezes quando nós falamos sim para todo mundo, e às vezes esquecemos de falar um não que é pedagógico, toda vez que a gente acelera a quantidade de sim, a gente está falando não para nós mesmos. Faça o que está na sua força. Faça com amor aquilo que te pedirem. Não faça por obrigação, mas faça por amor se alguém te pedir algo. Porque todas as vezes que você vai esforçado, você vai cobrar e você vai reclamar. Fulano me pediu para fazer isso, eu não devia ter feito. Não faça. Não faça.
O grande problema é que muitas vezes na vida a gente recebeu tanto não, que a gente quer ser aceito e agradável para todo mundo. Não, você não vai ser aceito por todas as pessoas. Desce daí. Nem todas as pessoas vão te amar. Você não é o último biscoitinho do pacote, nem eu. Somos todos iguais. Carecemos da glória do Senhor. Pecamos, fazemos coisas erradas, temos pensamento que não deve. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Mas falando de estabilidade, querido, para você ter uma vida estável, você tem que falar sim e você precisa falar também não. Você tem que se amar, você tem que olhar para o espelho e falar assim: nossa, você é a pessoa mais linda do mundo. Eu te amo, Jairo. Manda um beijo para você. Você é o careca mais simpático daqui de Águas Formosas. Você fala assim: eu sou a mulher mais linda daqui. Independente de como esteja, mas levante-se assim. Porque se você não amar, você vai chegar no padeiro, você vai chegar no açougueiro, você vai chegar na escola e você vai começar a distribuir palavras desagradáveis às pessoas. Você não precisa fazer isso. Já tem o diabo que tem usado muita gente para isso, mas você que conhece a Jesus, você não tem que usar nenhum termo de palavra grosseira com o outro. Aquilo que você está falando para a pessoa, você gostaria que falasse com você. O pensamento que você tem do outro, você gostaria que se pensasse a seu respeito, a empatia. Entenda que pessoas que não se amam, elas adoecem emocionalmente e não têm a estabilidade. Eu preciso amar, preciso ter amor para ter estabilidade. O outro tipo de pessoa que eu quero falar para você é o seguinte: pessoas que não se conhecem. Você precisa se conhecer. Se conhecer. Qual o tipo de comida que você mais gosta? Qual o seu time de futebol? Qual a coisa que você detesta em você? Tem pessoas que não sabem. Se você não se conhecer, qualquer lugar para você tá bom. Vamos almoçar? Em qual lugar? Em qual restaurante? Qualquer lugar. Eu te levar num canto feio, fedido, que você não vai querer mais voltar lá. Eu não. Se a pessoa me der a oportunidade de escolher, vamos naquele lugar que eu já fui lá e comi, vamos lá. Sim, irmão. Não é assim? Você tem que saber onde você quer chegar. As suas férias, eu quero tirar férias, eu quero ir para onde? Para Disney, para Paris, sei lá. Eu quero ir para Foz do Iguaçu, quero ir para a prainha daqui de Águas Formosas, que eu fiquei sabendo que tem, mas não fui ainda. Ou você quer ir para Prado, onde você quer ir? Mas saiba onde você quer ir, porque senão qualquer lugarzinho tá bom. Não tá bom não. Não quer dizer que você vai querer exigir o seu padrão, querer forçar o seu marido, forçar alguém a fazer uma coisa para você, queridos. A rede social é bênção, mas tem hora que é maldição. E tem mulheres brigando com o marido aí porque fulano foi nas férias em tal lugar para tal lugar e o seu marido não pode te levar, você vai ficar triste? Não, você vai orar ao Senhor. Agradeça a Deus pela vida do outro que foi feliz. Mas se o WhatsApp, Instagram, Facebook está te fazendo ficar doente, sua alma, para de ver. Para de ver. Eu preciso conhecer até onde eu posso ir. Se você está viciado nas redes sociais, faz a desintoxicação desse negócio aí. Deixa um pouco de lado. Vai fazer uma outra atividade. Vai lavar prato, lavar panela, lavar roupa. Faz alguma coisa. Mude a sua rotina. Sabe? Porque muitas vezes o que está te faltando, tanto para o homem, tanto para a mulher, é ser mais ativo dentro de casa. Porque existem duas pessoas que moram dentro de casa. Então, se eles comem os dois, tanto o homem quanto a mulher tem que lavar vasilha, viu, irmão? Então, eu não sei como é que está a tua casa aí, mas bota a tua casa em ordem. E nada de fazer depósito debaixo do sofá de prato, tá? Tem gente que é especialista em fazer depósito ali. Come, onde come, já deixa o pratinho no copo. Misericórdia. Você tem que se conhecer, minha irmã, meu irmão. Você tem que conhecer a sua casa. Colocar a tua casa em ordem, amém? Então, se conheça. Se você não se conhecer, você vai ficar instável, porque vai te sobrecarregar. Saiba o seu limite, amém? Vamos lá. Terceiro aqui, pessoas com convicções abaladas. Se você não tem firmeza do seu pensamento, qualquer filosofia errada vai te levar. Qualquer pensamento levou. Qualquer pensamento contrário vai levar o irmão. Hoje o irmão está aqui, amanhã o irmão está em outra corrente, hoje o irmão está numa igreja, amanhã está em outra, e ele não sabe para onde ele vai. Fica uma doideira a cabeça dele. Saiba aonde você quer chegar. E tenha firmeza e convicção para que você não seja abalado.
Entenda, querido, isso. Tenha isso em mente. Outra coisa que adoece, queridos, que deixa as pessoas doentes, pessoas que querem comparar uma com as outras. Não se compare com o outro. Por favor. Não compara a tua vida com a vida do outro. A comparação adoece. Não compara o seu casamento com o outro. Não compara o filho do vizinho com o teu filho. Porque o seu filho é o seu filho que Deus te deu. A sua esposa é a sua esposa. O seu marido é o seu marido. Seja grato a ele. Seja grato com o que Deus tem te dado. Porque muitas vezes a comparação adoece a alma. Mas fulano tem isso, isso, isso. Não. Que você tenha isso, agradeça, coma, beba, vista. Eu preciso disso. Você precisa disso. Nós precisamos estar satisfeitos com o que Deus tem colocado na nossa mão. Pessoas que se programam para ficar triste e para ficar alegre. Existem pessoas que, dependendo das circunstâncias, ele ri. Em outras situações, ele chora. E eu vou trazer para você a experiência de Paulo e Silas. Lembra o que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam numa prisão? Eles tinham todo o direito de estar triste. Pensa, você, usa a imaginação agora, irmão, preste atenção. Usa a imaginação, você agora com as mãos e pés algemados num tronco, num lugar fechado, úmido, sem circulação de ar. Como você se sentiria? Você consegue imaginar por alguns instantes? As mãos e os pés amarrados, num tronco, um local fechadinho, quadradinho, você estava ali com mais uma quantidade de pessoas. Terrível, não é? E o que eles fizeram? Eles cantaram. Então louve, simplesmente louve, tá sofrendo, louve, precisando, louve, não importa, louve, tá doendo, louve, seu louvor invade o céu. Arrebentou tudo. As cadeias arrebentaram, as algemas, os grilhões, todos os presos foram soltos e ele falou assim, preste atenção, centurião, não se mate, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu e houve salvação na casa dele pela alegria que ele tinha. Agora pensa, tem gente que machuca o dedão do pé e aquilo para ele já é o fim. Para de chorar, bebê. Para. Não é você não, bebê, você pode chorar. É os irmãos aqui. Às vezes a gente não consegue entender. Há um detalhe tão pequenininho que você poderia ali resolver e de repente para você é o fim do mundo. Não. Visite um hospital de pessoas que fazem tratamento oncológico. Vai no asilo. Sabe? Muitas vezes está faltando a gente conhecer outras realidades. Converse com alguém que teve um membro amputado. Sabe? E eu falo que muitas vezes uma pessoa que perdeu um membro, às vezes tem mais gratidão do que muitas pessoas que têm tudo. Eu tenho uma ovelha que está em Teoflotone, que ela teve que amputar uma perna, que deu um câncer na perna, uma senhora de 87 anos. Ela teve que tirar um pedaço da perna, porque deu um câncer. E eu demorei um período para visitar, porque eu falei assim, olha irmã, eu vou esperar um pouquinho, né, para você estar melhor, se adaptar em casa. E eu demorei uns 20 dias para ir na casa da irmã. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, pastor, ela pegou assim, o senhor não queria ver meu cutoquinho, não? Rindo, alegre. Tirou hora com a minha cara. Sabe? Mulher resolvida. Agora, tem pessoas que se perder uma unha encravada, já era, acabou tudo. Não, não é assim não. Você tem o resto do corpo ainda. Você tem muita coisa ainda para poder viver. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Fica olhando em volta, não. Tirou o vareio, não importa as circunstâncias. Uma coisa que deixa também a alma doente, sabe? Instável, se chama pecado. Porque a pessoa quando está em pecado, ela fica inquieta. Eu estou em pecado, não fiz trem errado. Ah, meu Deus, eu não posso ir na igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ela fica agoniada. Porque ela sabe da consciência do pecado, o pecado não larga ela, e ela fica naquela guerra constante. O salmista em Salmo 32, verso 3, fala assim, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo se definhava, e minha alma gemia de dia e de noite. Pensa na falta de sossego. Sabe que porque muitas pessoas estão aí totalmente desestruturadas, destrambelhadas, porque não estou falando que toda regra tem exceção, tá irmãos?
pecado está ali, incomodando. E ela não consegue dormir, não consegue respirar, não consegue fazer nada. Porque o demônio está ali, o diabo e seus anjos estão ali na cabeça dela. Mas quando ela liberta, e conhecereis a verdade, Jesus Cristo, e Ele nos liberta. Temos estabilidade emocional e paz em Cristo quando estamos com Jesus. Essa mensagem pega muito em mim. A todos nós, eu falo que eu apanhei muito. E eu sei que Deus, Ele te ama. Deus, Ele te respeita. E como nós falamos que nós somos corpo, alma e espírito, quer ter uma vida estável, saudável, recebe a cura no nome de Jesus. Porque Neemias, ele foi curado. E ele foi conhecido um reparador de brechas. Ele foi reconhecido como aquele que trabalhou arduamente fazendo a obra do Senhor. Você é aquilo que você come. Falando do seu corpo, não é isso? Você tem uma alimentação saudável, você acorda disposto no outro dia. O dia que eu como uma fruta, um trenzinho mais leve antes de dormir, no outro dia o meu corpo reage com mais ânimo. O dia que eu encho a minha barriga com mexidão e vou dormir, no outro dia está mais pensando. É com você também é assim. Não é assim? O corpo ele vai reagindo com aquilo que você... Não é assim? O corpo, falei do corpo, agora vamos... a gente faz atividade física, as coisas vão resolvendo, é isso aí. Eu preciso melhorar, eu tenho que fazer atividade física, que eu ainda estou meio relaxado nisso aí, mas eu vou conseguir. E eu desafio a você a cuidar do seu corpo, porque nós temos que cuidar das 3 áreas. Então, cuidando do corpo, beleza, já é algo legal aí para a sua vida. Depois a gente tem que entender que nós temos uma alma. E as doenças da alma, como é que eu faço? Lamentações 3... fala o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança para a tua alma. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Sabe? Ontem pela manhã eu escutei um pastor falando muito preocupado, um pastor de mais de 80 anos, falou assim: pastor, já estou preocupado, porque tem uns negócios aí do partido, do L, não vou nem falar nome, está lá, e estão com medo do Brasil virar não sei o quê, está tudo preocupado. Cabelinho branco, as preocupações dele. Eu sei que eu tenho crido que Jesus está cuidando de mim, da minha família e do meu Brasil. Eu preciso orar pelo meu Brasil. Existe essa preocupação? Sim. Mas eu preciso trazer a memória que pode me dar esse. Eu não posso ficar pensando, não, o Brasil já era, acabou, vou embora daqui. Não, queridos, que senão não vai ficar ninguém no Brasil. E quem vai ocupar isso aqui? Fica tranquilo, não corra daqui não. Sabe? Agora, a nossa arma é o que? Vigiar primeiro e orar. Então, para você ter uma alma curada, estável, a primeira coisa que você tem que fazer, seja vigiante, seja vigilante. E não adianta nada você orar e você não vigiar aquilo que você fala, você não vigiar aquilo que você pensa, você não vigiar aquilo que você come. Vigie. Mude o seu humor, mude a sua forma de pensar. Porque Filipenses 4:7 fala que a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes aonde? Em Cristo Jesus. E a paz que excede se a paz que excede todo entendimento está sobre você, por que você está ansioso? Por que você está agitado? Creia, espera no Senhor e cuide do seu espírito. Seja uma pessoa avivada, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que ter a fé baseada no Senhor. Você tem que acreditar num Deus vivo, que prometeu todas as coisas, e que um dia vai vir te buscar, para morar com Ele. Agora, se você não tem fé, se você não acredita nas coisas, é incrédulo, você não duvido, não é. Eu acho, eu penso, não, tenha certeza. Que a fé é a firme convicção de coisas que eu não consigo ver, mas eu sei que elas irão acontecer. Pela fé eu consigo ver os meus parentes que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, transformados e rendidos ao Senhor. Pela fé eu posso ver milhares e milhares de pessoas dependentes químicas sendo libertas no maravilhoso nome de Jesus.
Pela fé, eu consigo ver uma mãe estéril dando à luz a filhos. Pela fé, eu posso ver a sua vida sendo restaurada, sendo próspera em todas as áreas. Lembrando que a prosperidade do Senhor não consiste só no dinheiro, mas consiste em ter bons amigos, bons relacionamentos e estabilidade, coisas que muitos hoje em dia estão perdendo. E eu gostaria de compartilhar com você só uma situação antes da gente orar. Um dia desse, eu fazendo uma viagem, eu buzinei o carro e uma pessoa que estava na frente, não buzinei para quem estava na frente, era para quem estava atrás. A pessoa que estava na frente no pedágio levantou, olhou para mim com a cara feia, eu só levantei assim a mão, falei assim, olha, eu estou buzinando para quem está atrás. Aí ele entrou no carro de novo, bateu a porta e eu saí e fui resolver. Aprendi que até a buzina incomoda as pessoas. E se tem gente nervosa com a arma na mão, já pensou o perigo? Que situação que a gente está passando nos dias de hoje? A falta de estabilidade e a falta de paciência das pessoas. Eu quero nesse momento orar pela tua vida. De repente você está passando por 1, 2, 3, 4 áreas na sua vida que você diz assim, Senhor, eu preciso de uma estabilidade. Eu preciso de algo diferente. E como todo desafiador e desafio, eu sou o primeiro, eu estou aqui na frente para orar. Eu vou orar por mim e vou orar por vocês. Se você nessa noite deseja orar junto comigo, e eu orar por você, para que o Senhor Deus te dê uma estabilidade espiritual, te dê uma estabilidade na sua alma, eu queria convidar você para dar um passo à frente, vir aqui orar comigo. Tem alguém que deseja orar comigo nesse momento? Amém. Amém. O Ramon que corta cabelo? Você sabe o motivo? Vem representar ele, irmã Cláudia. Irmão Ramon, né, a irmã Cláudia está falando agora, ele tem vindo aqui na nossa igreja, que Deus esteja liberando a cura sobre ele em nome de Jesus. Continuar orando pela vida do Derek, que terça-feira vai estar viajando, não é isso, Marquinhos? Terça-feira está indo para Belo Horizonte, uma criança de 1 ano e pouco, mais ou menos, ele vai ter que fazer uma cirurgia no coração. De repente vai ter que abrir o peitinho dele para fazer uma cirurgia, que Deus entra com poder e graça sobre a vida do Derek. Sobre Isabel Cristina também, né? Isso. Ela já operou a cabeça? Amém. Aleluia. Isabel Cristina ficou entubada, quase faleceu, e o Senhor Deus trouxe ela dos mortos à vida, e nós temos orado por ela, e glória a Deus por isso. Queridos, você que está no seu banco. Um homem, chama José Celso, José Del. Sim. Ele está internado lá no Muriaí. Sim. Ele é o pai dos meus netos, bem separado dele. Sim, vamos orar. E ele não está querendo fazer o tratamento lá no Muriaí, não. Sim, vamos orar. A gente falou para ele lá, ficar lá no hospital do câncer. Sim. Ele não está querendo fazer o tratamento, não. Em nome de Jesus, Deus. Deus vai tocar no coraçãozinho dele para que, né, dê tudo certo. Você vê até a mulher que não tem nada a ver com a família, a mãe da minha nora. Vamos orar. Foi dormir com ele lá ontem e hoje ela tomou e estava dormindo. Amém. Ele está numa. Eu conheço lá o hospital lá, mulher. Sim. Tem uma casa do lado de lá, que é a casa de. Vamos orar. Apoio. Vamos orar então, minha irmã Lourdes, e também agradecer a Deus, né, pela bênção que deu e aos pais de Jaime, não é isso? Que graças a Deus já estão em casa, estão bem. E eu convido você, querido, os irmãos que já estão aqui à frente, você que coloque sobre os seus pés, estenda suas mãos para cá, para que possamos orar sobre a vida desses irmãos, que Deus ministrou no coração deles, na minha vida também. Nós precisamos de áreas serem estabelecidas, a saúde e a estabilidade. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque toda honra, toda glória pertence a Ti. Senhor Deus, eu me prostro diante de Ti e peço ao Senhor que o Senhor continue operando na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço, Senhor Deus, que o Senhor seja com os meus irmãos que vieram aqui à frente, que estão clamando a Deus junto comigo sobre saúde, estabilidade espiritual. Venha sobre a minha vida, Senhor, venha sobre os meus irmãos, venha sobre a sua igreja, Senhor Deus, sobre cada um de nós, naquelas áreas onde nós estouramos, ficamos bravos, nervosos, impacientes, que o Senhor trate a alma da tua igreja em nome de Jesus.
que nós sejamos pessoas doces, amáveis, humildes, mansas de coração. Jogamos por terra, Senhor Deus, todo eu, jogamos por terra tudo que não presta, tudo que não é do Senhor. Nos faz sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Toma, Senhor Deus, a vida do irmão Rogério, irmão Alexandre, irmão Antônio, irmã Cláudia, irmã Lourdes, o pedido da irmã Lourdes, ó Pai, que o Senhor seja com esse parente dela em nome de Jesus. Ó Pai, também na tua presença com ações de graças, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela cura que o Senhor tem dado sobre a vida da Isabel Cristina. Ó Deus, obrigado porque nós oramos e hoje a gente teve notícia de que ela está melhor e daqui a algum tempo vai estar testemunhando a cura do Senhor aqui. Seja também, ó Deus, com a família do nosso irmão Jair, Senhor Deus, esteja abençoando ele. Te agradecemos pela cura que o Senhor operou sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Que o Senhor continue restabelecendo a saúde dele em todas as áreas. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, sobre a vida de Ramon. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus dono da cura. E essa bactéria, Senhor Deus, forte que está ali, ó Deus, sobre a sua garganta, que o Senhor esteja liberando a tua cura sobre ele em nome de Jesus, e que em breve, Senhor Deus, ele possa testemunhar da cura do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos nossos visitantes. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, e nunca falte a tua direção, a tua orientação, a tua sabedoria sobre eles. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluias. Estamos aí caminhando para o término, do nosso culto nessa noite. Eu quero passar os avisos para os irmãos. Irmãos, a partir dessa semana nós vamos estar alterando, a nossa programação semanal. Tivemos a formatura, nessa semana agora que passou. Tivemos a formatura da classe, nos Passos de Jesus. Graças a Deus foi uma bênção, os alunos já receberam o certificado. Fizemos uma festa linda aqui na terça-feira. Mas nós vamos alterar o nosso dia de estudo. De acordo com a placa da igreja que está lá na frente, nós vamos ter oração ou culto nos lares na terça-feira, a partir dessa semana. Então, terça-feira nós estamos aqui no templo, em oração. Quarta-feira teremos o Que Discípulos e na quinta-feira nós vamos ter o estudo da palavra. Nós vamos começar uma série nova de estudos, então você é nosso convidado para estar com a gente, nos dias de estudo, que com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Quando terminar, a Patrícia ela precisa falar com a Ágata, que já está lá, e com a Laura antes de ir embora. Depois vocês procuram a Patrícia, que ela tem um assunto para tratar com vocês. Vamos levantar, irmãos? E vamos agradecer a Deus. Esse é o Deus a quem amamos, a quem servimos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor ministrou em cada ato desse culto que Ele é seu. Que o Senhor receba, Pai, a nossa vida, receba o nosso sacrifício vivo de estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor renove as forças do cansado. Dê, Senhor Deus, uma semana cheias, ó Deus, de desafios, mas diante de cada desafio, nós cremos na vitória, no nome de Jesus Cristo. Peço ao Pai que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, livrando, protegendo e guardando de todo mal. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Um grande abraço a todos. Estou à porta. Dê um abraço no seu irmão e na sua irmã que está do seu lado aí.